Então, para finalizar esse assunto de inibição, a catálise enzimática, eu vou falar sobre a inibição mista. Então, nesse caso, você tem tanto a inibição competitiva, em que o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima, como você vai ter a inibição incompetitiva, em que o inibidor vai se ligar ao complexo enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato inibidor. Então vamos lá para a parte quantitativa. Então você vai ter aqui, primeiramente, enzima mais substrato, você tem complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato dá origem ao produto. Bom, se você tem a inibição competitiva, então você tem esse equilíbrio aqui entre o complexo enzima inibidor e a enzima livre com o inibidor. E se você tem a inibição incompetitiva, você tem o equilíbrio do complexo enzima substrato inibidor com o complexo aqui enzima substrato mais inibidor. Então aqui você tem uma constante de equilíbrio KI e aqui você tem uma constante de equilíbrio KI linha. Vamos ver a concentração total da enzima, então vai ser igual à concentração da enzima livre mais a concentração da enzima ligada ao substrato, formando o complexo enzima-substrato, mais a concentração da enzima que forma o complexo enzima-inibidor, mais a concentração da enzima presente no complexo enzima-substrato inibidor. Nós podemos, então, pelas constantes de equilíbrio, que nós já vimos nas aulas anteriores, simplificar essa equação e colocar assim: concentração total da enzima vai ser igual a concentração da enzima livre mais concentração da enzima livre, que multiplica a concentração do inibidor sobre KI, mais concentração do complexo enzima substrato, mais concentração do complexo enzima substrato, concentração do inibidor sobre KI linha. Precisamos de um espacinho aqui e precisamos simplificar esta expressão. Então a concentração total da enzima vai ficar igual a concentração da enzima multiplicado por alfa, que nós já vimos nas aulas anteriores, o que é concentração da enzima substrato multiplicado por alfa linha. Então alfa vem lá da inibição competitiva e alfa linha da inibição incompetitiva. Lembrando então que alfa é igual a 1 mais concentração do inibidor sobre KI. E alfa linha é igual a 1 mais concentração do inibidor sobre KI linha. Joia. O que mais que nós temos aqui? Nós temos que a concentração da enzima livre vai ser igual a constante de Michaelis e Metheny, que multiplica pela concentração do complexo enzima substrato, dividido pela concentração do substrato. Então aqui faltou o ezinho, né? Pronto, agora tá bonito. Substituindo isso aqui, nós vamos ter concentração total da enzima igual a Km alfa sobre concentração do substrato, concentração do complexo enzima substrato, mais concentração do complexo enzima substrato, que multiplica alfa linha. Então a concentração do complexo enzima substrato vai ficar igual a concentração total da enzima dividido por vamos pensar um pouquinho aqui, que tal Km alfa mais alfa linha concentração do substrato, e aparece aqui em cima também a concentração do substrato.
Lembrando que a etapa determinante da velocidade é a segunda etapa do mecanismo, então a velocidade da reação vai ser K2, concentração complexo, enzima, substrato. Então a velocidade vai ficar então igual a K2, concentração total da enzima, então isso é a velocidade máxima, que multiplica pela concentração do substrato sobre Km alfa mais alfa linha concentração do substrato. Olha, né? Eu posso obter uma equação tipo a equação de Lineweaver-Burke, tirando, digamos assim, o inverso desta equação. Como isso ficaria? Então, tirando o inverso, lembrando que nós trabalhamos com velocidades iniciais. Opa, aqui em cima é S, ó. S. Então, 1 sobre velocidade inicial igual, deixa eu pensar aqui, como ficaria isso então, pessoal? 1 sobre velocidade máxima, na verdade, ficaria alfa sobre velocidade máxima mais Km alfa sobre velocidade máxima vezes 1 sobre a concentração inicial do substrato. Então isso seria como uma espécie de equação de Lineweaver-Burke generalizada para uma situação que você tem tanto inibição competitiva como a inibição incompetitiva. Se a inibição for competitiva, o alfa' vai ser igual a 1. Se a inibição for incompetitiva, o alfa vai ser 1. Basicamente, os estudos consistem em você fazer diversos experimentos variando a concentração inicial do substrato e medir a velocidade inicial. Se você faz um conjunto de experimentos na ausência do inibidor, você vai ter essa reta. Se você tiver um segundo conjunto de resultados na presença de um inibidor que compete pelo sítio ativo da enzima, ou seja, numa situação que você tem competição, então inibição competitiva, você vai ter esse gráfico aqui em que o coeficiente linear é o mesmo, mas o coeficiente angular é diferente. Se você tiver inibição incompetitiva, o coeficiente angular vai ser o mesmo, mas o linear varia. Se você tiver ambos os tipos de inibição no mesmo experimento, então varia tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear, conforme essa última equação que nós deduzimos. Então chegou a hora da gente fazer um exercício. Vamos ver quantos minutos nós temos aqui. Acho melhor fazer o exercício na próxima aula. Até lá.